I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo. E essa história aí do Cavillzinho e do James Gunn, meu irmão? Putz, grila, hein? Eu entendo, não concordo, nem um pouco, mas entendo, né? O cara quer começar do zero e não só isso, ele quer se livrar de qualquer reminiscência do maldito, grotesco Snyderverso. Eu entendo, só que foi uma... Assim, não posso dizer que foi uma sacanagem do James Gunn e do Safran, porque, na real, o Henry Cavill largou o The Witcher e fez até a ponta no Adão Negro, caindo na balela do The Rock. O Dwayne Johnson, que mentiu descaradamente. O Dwayne Johnson estava agindo como se ele tivesse as chaves dos portões da DC. Ele ia ser o manda-chuva e ele, na cabeça dele era tudo isso, né? E ele passou essa imagem pro Henry Cavill. Só que na estreia do Adão Negro, aquela aberração, aquele flop monstruoso, foi anunciado o James Gunn e o Peter Safran. Lembrando que há pouco o The Rock falsificou uma planilha para fingir que o filme dele deu lucro. E assim... Qualquer pessoa que manja um mínimo de cinema, um mínimo de matemática, sabe que um filme que custou 200 milhões de dólares nunca teria feito lucro com 400 milhões, até menos, sei lá. Nunca. A matemática, a conta não bate. Você tem marketing, você tem os cinemas, não, a matemática não bate. É no mínimo o dobro para empatar. Isso dependendo da campanha de marketing, que não foi pequena no caso do filme do Adão Negro. Então o verdadeiro culpado por trazer o Henry Cavill é o The Rock, que anda falsificando planilha. O cara tem quase 60 anos falsificando planilha, pelo amor de Deus, para fingir que é sucesso. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, que é James Gunn e Henry Cavill e o Super-Homem. Eu entendo, mas não concordo com o não uso do Henry Cavill, mesmo porque ele se passa por um cara de 30 e poucos anos facilmente, 32, 33 anos. Ele tá com 39 agora. Então se quisesse fazer é tudo uma questão de uso, né, do personagem do que com as feições dele. Segundo o James Gunn, ele quer focar num Clark Kent que acabou de chegar em Metrópolis e tal, então teoricamente esse Clark Kent teria aí algo em torno de 24, 25 anos de idade, no máximo 25 anos. Então ele quer um Clark Kent, um super-homem novo. Outra coisa que ele também falou que não vai acontecer, não vai ser mais um filme de origem. Vai partir do pressuposto que todo mundo sabe quem é o super-homem, como se ninguém soubesse, então não vai ter historinha de origem. Já vai brotar lá Clark Kent, Kal-El, pá. Só que novo, com uns 25 anos de idade, 24. Eu diria que é extremamente arriscado, ou melhor, foi extremamente arriscada essa decisão. O James Gunn que está escrevendo esse roteiro, ainda não se sabe quem vai dirigir esse filme, mas é ele quem está escrevendo o roteiro desse novo filme de Super-Homem. Segundo ele, também vai ter muito a ver com o Super-Homem tradicional, né? O Super-Homem mais clássico, não essas aberrações atuais. Só que ao mesmo tempo que ele quer um Super-Homem mais novo e tudo mais, compreensível, ele tá colocando uma carga em cima dele e só dele muito maior do que o necessário. Porque ou esse próximo filme do Super-Homem vai ser um mega sucesso, vai ser bom pra caramba, ou ele vai ter
a figura do Henry Cavill pairando o resto dos 10 anos de plano da DC. E é isso, aparentemente quem vai dar o chute inicial nos 10 anos da DC, nesse plano de 10 anos da DC Filmes, vai ser o Super-Homem. Nada mais justo. Ele é o maior personagem da DC. Provavelmente, já tá claro também que ele não vai usar o emo, o detetive mais estúpido do mundo, o Batman do Vampiro que Brilha, né? Já deixou bem claro que ele não vai ser usado. Gal Gadot também tá fora dos planos. Aquaman não vai ser o Jason Momoa. Ezra Miller não vai ser o Flash. Então, pelo que eu entendi, ele vai começar do zero mesmo e provavelmente ele vai começar pela Trindade. Ele não disse isso. A gente vai ter alguma coisa, se a Warner quiser falar, daqui a 2 ou 3 meses. Isso se a Warner quiser compartilhar o plano que vai ser entregue para ela. Eu acredito que como ele vai focar no Super-Homem, ele deva focar na Trindade. Não vai aproveitar nenhum personagem do Snyderverso. Então ele vai focar na Trindade, Super-Homem, como líder inegável da Liga da Justiça. E aparentemente, ao que tudo indica, ele quer terminar com o Reino do Amanhã. Lembrando que o Reino do Amanhã é um Elseworlds, tá? O Reino do Amanhã não é canônico. O Reino do Amanhã é um possível futuro da Liga da Justiça, dos super-heróis, com os filhos, com um mundo cheio de meta-humano, né? E é um Elseworlds. Se ele fizer isso, ele vai meio que tornar, pelo menos no cinema canônico, o Reino do Amanhã. Eu gosto do Reino do Amanhã como isso, como um Elseworlds. Eu adoro o Reino do Amanhã, mas ele não é canônico, ele não deve ser canônico. Ele não deve, na minha opinião, ser canônico. E não sou só eu que penso assim, muita gente pensa assim. Então, então James Gunn ele colocou uma pressão em cima dele mesmo, completamente desnecessária, no meu ponto de vista. Isso a gente pode falar. Uma coisa que a gente não pode falar sobre o James Gunn é que ele não acredita no taco dele. O cara acredita no taco dele. Então, o Jason Momoa deve continuar, mas como lobo. Pelas dicas, não sei se é uma dica ou uma brincadeira. O legal do James Gunn é que insiders e gente dando furo não se cria com ele. Ele já desmente ali na lata no Twitter. Se você segue ele, você vê que ele desmente na hora, assim. Se ele ficar sabendo o negócio, ele diz mentira. Assim, em reportagem, às vezes de Portal Grande, ele coloca lá, mentira. Isso não vai acontecer. Não sei quem vai ser o novo... Não, isso não vai acontecer. Vocês estão sabendo mais do que eu. Isso é legal em relação a ele. Você não fica criando muitas coisas. Ele só não abriu de vez o jogo porque simplesmente não foi entregue para os CEOs, né, para Warner Bros. Discovery, o plano completo. E é a decisão deles de compartilhar isso ou não e no momento que eles acharem melhor, junto com o marketing, muito provavelmente. Mas esse pessoal que dá furo, que não é furo, não se cria com ele. É uma vantagem para quem é fã. Essas teorias, tal, que a gente está muito acostumado, eu mesmo faço um monte de vídeos sobre, muitas delas verdadeiras. Com James Gunn, simplesmente, se não for verdadeiro, ele vai lá e não é não. Então, pela terceira vez, eu entendo a decisão. Entendo mesmo, não concordo. Agora, que a única pessoa culpada, se é que o Henry Cavill largou mesmo o The Witcher pra fazer o Super-Homem ou porque ele tava de saco cheio daquela papagaiada toda com o The Witcher. Ninguém pode dizer com certeza, só ele. Mas se ele largou o The Witcher por conta do Super-Homem, só uma pessoa pode ser culpada nessa história, que é o The Rock, que é o Pedrinha. O Pedrinha fez com que o Henry Cavill largasse tudo. O Pedrinha fez com que o Henry Cavill achasse que ele era o cara dentro da DC. Achando que ele era o novo chefe dos filmes da DC, que tudo ia passar por ele. Ou, no mínimo, ele ia ter um voto de peso nas decisões. Foi o Pedrinha que fez isso. Tem que lembrar bem isso. Eu tô vendo muito hate em relação ao James Gunn, de trouxe o cara de volta, fez o cara largar, não sei o que lá. Não foi ele que trouxe o cara de volta. Foi o Pedrinha. Foi o Pedrinha e o flop monstro dele do Adão Negro.
o egocentrismo dele de querer pegar um vilão de quarta prateleira, transformar num anti-herói. Não me importa se as HQs vagabundas atualmente transformaram essa visão do anti-herói Adão Negro canônico. Porque aí você decide, ou as HQs atuais são vagabundas, ou não são. Porque não dá pra você ficar escolhendo. Olha, não, mas as HQs atuais. Aí na outra semana tá, não, então, meu HQ, por isso que eu fui pro mangá. Então vai pro inferno. Então se você aceita essa versão de Adão Negro, você ama Rebirth, você ama Novos 52 e acha que são as melhores coisas que já existiram na história da DC. Não vem encher o saco sobre as histórias do Super B, por exemplo. Não vem encher o saco. E aí a culpa é do Pedrinha, de ter querer transformar um vilão de quarta prateleira em anti-herói, e não só isso, um anti-herói tão poderoso que só o Super-Homem daria conta dele. Outra coisa que vai morrer agora provavelmente no segundo filme, a menos que já tenha um contrato assinado, mas talvez eles segurem essas perdas, é o Shazam. O Capitão Marvel acabou, cara. Essa visão do Sandberg do Capitão Marvel também morre. O Batman parece que já tá assinada, vai ter a trilogiazinha dele tosca. Ninguém mais tá falando do Pinguim lá, do Colin Farrell, né, da série do Pinguim. Já meio que amornou o assunto. Mas se tá contrato assinado, vão fazer. Mas não quer dizer que vai ter uma segunda temporada. Em relação ao Batman lá, emo, que não sabe que ela é ratalada, o Batman mais estúpido da história, a gente não vai ver. O Ben Affleck também não vai ser mais. Ele vai provavelmente dirigir algum filme da DC. Então, não tô falando, de novo, não concordo com o que o James Gunn falou, mas a culpa é do Pedrinha. A culpa é do Pedrinha. Não se esqueçam disso. Então é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. Visando fugir do shadow ban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal.